Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui, mais uma escola bíblica dominical abençoada, para nós estudarmos mais uma lição, e com a graça de Deus ouvirmos a voz do Senhor, suas instruções através do ensino da sua palavra. Antes de nós vermos o assunto de hoje, o título da nossa lição, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe, nos dê uma porção especial da sua sabedoria neste dia. Oramos. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Nós rogamos a ti, Senhor, seja conosco, nos dê da tua graça, uma porção da tua sabedoria, para que compreendamos a tua vontade, Senhor, e o melhor, a coloquemos em prática em nossa vida. É o que nós pedimos nessa manhã e já agradecemos. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem por título O Pai e o Espírito Santo. O nosso texto áureo está em Romanos, no capítulo 8 e o verso 14, que nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A nossa verdade prática nos diz que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Lembrando, meus irmãos, você pode ver aí na capa das suas lições que nós estamos falando sobre a Santíssima Trindade. Estamos estudando nesse trimestre sobre o Deus único, mas revelado em três pessoas eternas. Então nós falamos da pessoa divina de Deus Pai, falamos na pessoa do Deus Filho, Jesus Cristo, e agora a pessoa de Deus, o Espírito Santo. Então nós estamos estudando cada uma das pessoas da Trindade e caminhando para o término do nosso trimestre, onde faremos nas duas últimas lições um compilado, geral sobre a Trindade. E hoje a lição é sobre o Pai e o Espírito Santo, essa relação entre um Deus único, mas distinto em duas pessoas eternas ali, Deus Pai e o Espírito Santo. Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que os irmãos podem fazer nas suas Bíblias ou nas suas lições. A CPAD, os nossos editores, colocam aqui já os versículos disponíveis para a nossa leitura e nós vamos então ler Romanos no capítulo 8, dos versículos 12 a 17 e depois ler Gálatas no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Eu tenho certeza que serão um momento de bênção para a nossa vida, onde nós vamos ler a palavra de Deus, que nesses versículos será baseada a lição e o ensino de hoje. Leiamos o que diz Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 12. Diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Agora a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1, que nos diz: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém. Vamos, nesse momento, meus irmãos, recebermos o nosso professor,
que eu tenho certeza que está com esse ensino aquecido em seu coração para nos ensinar de uma maneira especial nessa manhã. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos que estão nos acompanhando ainda pelo domingo, pela manhã. E sou grato a Deus, irmãos, por esta grande oportunidade de podermos aprender da palavra de Deus juntos, através da lição de número 11, o Pai e o Espírito Santo. Aleluia, um assunto muito importante para as nossas vidas. E aqueles que podem acompanhar, eu vou fazer a leitura da introdução da lição, que diz assim: a ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo, da condenação à comunhão e da carne à glória eterna. Nessa lição veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir a nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Aleluia! Então, como nós vimos na introdução, nós vamos aprender nessa lição a relação dentro da Trindade entre Pai e o Espírito Santo. E com profundidade nós vamos entender também a ação do Espírito Santo de Deus na vida do crente e o que essa ação resulta nas nossas vidas como filhos de Deus legítimos. O primeiro tópico, ele vai nos trazer o Espírito e as dádivas do Pai, da escravidão à filiação. Então nós vamos ver que a vida do ser humano, ela é transformada. O ser humano, depois que ele aceita Jesus, ele passa da posição de escravidão à posição mais elevada que existe para o homem e a mulher na terra, que é a posição de filho de Deus. Nós não passamos da posição de escravidão para a posição de servidão. Nós somos servos de Deus, mas antes de ser servo de Deus, nós somos filhos de Deus, uma posição muito mais elevada ainda, porque a posição de sermos servos de Deus também é uma posição muito elevada, sim. Aleluia. Colossenses, capítulo 1, no verso 13, é um versículo que marca muito a minha vida, eu acho um versículo muito forte. Ele diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele afirma, irmãos, que os verdadeiros crentes foram transportados das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da culpa para o perdão e do domínio do império das trevas para o domínio do Rei Supremo e Soberano de todo o universo e de toda a criação, o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Aleluia! E não somente isso, mas o crente, ele recebe também o Espírito
espírito de adoção. Romanos 8, no verso 15, a parte B. O crente, ele recebe assim, então, não só uma nova posição, mas ele também recebe, irmão, o ser humano, ele recebe também uma nova identidade em Cristo, uma nova identidade em Deus. Não somos mais escravos, mas agora somos filhos. 1 João, capítulo 3, no verso 1, a parte B, o apóstolo João, ele diz assim, ó: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra-chave dessa lição é filiação. Por isso, a partir agora do segundo tópico, nós vamos nos aprofundar um pouco mais a respeito dessa doutrina e desse ensinamento baseado nessa palavra, filiação. O segundo subtópico, ele inicia dizendo da rebeldia a filho legítimo. E aqui também, irmãos, citaremos aqui 2 versículos que eu amo muito da palavra do Senhor, que se encontram em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9 e o verso 10, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Como vimos, irmãos, no primeiro subtópico, nós fomos transportados e libertos do poder e do domínio das trevas. Então nós passamos da posição da rebeldia contra Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4, a parte B diz assim: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso nos leva a compreender que a condição do homem sem Deus, ou afastado de Deus, não significa apenas um afastamento ou um distanciamento. Não significa apenas que o homem está apenas separado de Deus. Não. É uma condição de rebeldia contra Deus. É uma condição de inimizade contra Deus. É uma condição de devedores diante de Deus. Mas, quando nós somos, como diz o versículo que nós lemos, quando nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, primeiro, nós temos, aleluia, a nossa dívida paga, não por nós, mas por Ele mesmo. Aleluia. Colossenses 2, no verso 14, a Bíblia diz assim: havendo riscado a cédula que havia contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, Ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia. Segundo, Romanos 5, no verso 2, a Bíblia diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos então paz com Deus,
por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós já não somos considerados inimigos de Deus, mas a partir de agora, dessa nova posição, dessa nova condição em que o ser humano se encontra, ele não é mais inimigo, mas ele tem paz com Deus. Terceiro, da rebeldia para a obediência. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. E em quarto lugar, irmãos, o homem ele passa a ocupar uma nova posição espiritual e também jurídica diante de Deus. João capítulo 1, no verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder, deu-lhes o direito legal, jurídico e espiritual de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Romanos 8, no verso 15, a parte B. Mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia! Então aqui, irmãos, nós podemos compreender com profundidade o significado dessa palavra filiação no termo bíblico. Aleluia! Aqui, nesse versículo Romanos 8, verso 15, o apóstolo Paulo ele usa esse termo adoção, porque como nós sabemos, irmãos, o apóstolo Paulo ele era instruído em toda a lei de Israel, mas ele também era instruído, estudado, ele era um homem sábio também nas leis e na cultura romana. Então, ele usa esse termo numa palavra grega, adoção, para exemplificar o novo relacionamento do crente para com Deus. Na cultura romana, a pessoa adotada, ela perdia todos os direitos que tinha da família antiga e ganha e passa a ter todos os direitos de um filho legítimo, ou seja, os mesmos direitos de um filho de sangue ou um filho nascido ali na família, e se torna um herdeiro pleno de todos os bens dos pais. Romanos 8, no verso 17, a parte A. A Bíblia diz assim: e se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus. Aleluia, porque Deus é o nosso Pai. E como filhos, temos privilégios, como, primeiro, poder chamar a Deus de Pai, ou mais ainda, como diz nesse versículo, de Abba, Pai, que em aramaico é a forma carinhosa de papai, ou, como nós já ouvimos de alguns estudiosos, papaizinho querido. Temos então íntimo e livre acesso à presença de Deus. Nós temos também, irmãos, em segundo lugar, nós temos o direito de ter a atenção do nosso querido Papai Celestial. Quando nós oramos, quando nós louvamos a Deus, quando nós adoramos a Deus,
e também quando nós passamos por alguma situação difícil. Nós podemos, aleluia, contar com a sua ajuda. Nós podemos contar com os seus conselhos. Nós podemos contar com a sua orientação, com o seu cuidado, com o seu carinho e com o seu grande amor para conosco. Aleluia! Um amor de Pai, um amor que excede todo o entendimento, um amor, aleluia, que lá em Isaías ele compara com o amor de uma mãe terrena. Uma mãe, ela pode até se esquecer, mas ele diz assim: o meu amor, aleluia, como pai, ele excede o amor de mãe. Ainda que uma mãe venha se esquecer do filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor, aleluia. Eu sou filho de Deus, você é filho do Deus Altíssimo, aleluia. Glória a Deus, e com esse grande amor para conosco, nós temos certeza que temos o direito de ter um colo paterno, nós temos o direito de ter um ombro amigo, nós temos um pai presente, não um pai ausente, nós temos um pai com quem nós sempre podemos contar, aleluia. Somos herdeiros também das promessas e de todos os bens e riquezas espirituais que pertencem àquele que é dono de tudo. Aleluia! Assim como os privilégios, como filho legítimo que nós temos, temos também os deveres como filhos de Deus. Qual deveres, irmãos? Ser obediente, honrar o nosso Pai, andar em conformidade com os seus ensinamentos, buscar, de certa forma, deixar o nosso Papai Celestial orgulhoso da nossa conduta. Nós temos aqui os privilégios, mas nós também temos deveres como filhos. Aleluia! Vamos então agora passar para o terceiro subtópico ainda do primeiro tópico. O terceiro subtópico ele traz por título Das trevas à plenitude do Espírito. Aleluia. Então aqui o comentarista da lição, ele vai nos trazer também, irmãos, que existe um sinal que marca a vida do crente. A marca, podemos dizer, né? A marca da promessa, aleluia, que passamos da posição das trevas e agora nós estamos na posição da plenitude do Espírito em nossas vidas. Nós fomos transportados das trevas para a luz. E este sinal em nossas vidas, que prova de forma cabal que passamos das trevas para a luz, este sinal é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e em nossos corações. Efésios capítulo 1, no verso 13. A Bíblia diz assim: e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia. Olha que versículo maravilhoso, irmãos, que o apóstolo Paulo ele nos dá em Efésios 1, no verso 13 e 14. Somos possessão de Deus.
e temos este sinal em nossa vida de que somos possessão de Deus, de que Deus, ele tem a posse, o direito legal, o direito jurídico da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito e também do nosso corpo. Aleluia! Ele tem a posse total e completa da nossa vida. Então, a permanência no Espírito, a permanência do Espírito em nossas vidas e em nossos corações, é a prova da adoção do crente como filhos legítimos. É a prova de que pertencemos exclusivamente a Deus. Interessante que a ação do Espírito Santo em nossas vidas é que o Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus e de que alcançamos esta posição em Deus. Então o Espírito é a marca, o Espírito é o penhor, o Espírito é a prova. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, confirma, nos dá a certeza de que somos filhos legítimos, nos dá a certeza da nossa salvação. Tito, capítulo 2, no verso 14, a parte B, diz assim: e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Então agora, aleluia, nós fazemos parte deste povo especial, fazemos parte do círculo íntimo de Deus, fazemos parte da família de Deus na terra, aleluia. Olha que posição privilegiada que nós podemos desfrutar diante de Deus, a posição de sermos povo especial, povo exclusivo, povo adquirido, de sermos filhos, aleluia, sermos parte da família de Deus, como filhos legítimos. E aqui, irmãos, nós partimos também para o tópico 2 da lição, que nos traz por título o Espírito nos guia na vontade de Deus. Aqui nós vamos estudar com um pouquinho mais de profundidade a ação do Espírito Santo na vida do crente. E a ação do Espírito Santo dentro e em conformidade, conjuntamente, dentro da Trindade. Primeiro subtópico: os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo aqui, irmãos, ele explica que a marca de um filho de Deus não é somente a filiação nominal, como aquela frase que nós já ouvimos: todos são filhos de Deus. Nós podemos confirmar, por esse estudo que nós estamos fazendo, irmãos, que nem todos, que se dizem eu também sou filho de Deus, nem todos são filhos de Deus no sentido bíblico. Nem todos são filhos de Deus legítimos diante do Pai. Para ser filhos de Deus legítimos diante do Pai, primeiro nós temos que ter a marca, que é a presença do Espírito Santo em nossa vida. E a permanência do Espírito Santo em nossas vidas vai depender se realmente nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então a filiação não é apenas nominal, ter nome de ser filho de Deus, não, mas uma vida conduzida, ter uma vida conduzida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Em Romanos capítulo 8, no verso 14, a Bíblia diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim, são filhos
de Deus. E aqui nós vamos entender o que é ser guiado pelo Espírito de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus é ser orientado pelo Espírito de Deus, não somente em algumas ocasiões, mas é realmente, irmãos, ser orientado continuamente pelo Espírito de Deus. E aqui o comentarista da lição, ele nos dá um exemplo muito bonito, que é ser levado, como se alguém fosse levado pela mão, aleluia, no caminho. É como, irmãos, eu imaginei aqui fechar os olhos e confiar completamente na direção e na condução do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aleluia! Crendo que Ele vai nos guiar pelo caminho da verdade e pelo caminho que agrada o coração de Deus e que cumpre os propósitos de Deus na minha e na sua vida. E em João capítulo 3, no verso 8, aleluia, outro versículo maravilhoso que nós encontramos na Escritura Sagrada, diz assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia! Isso significa, irmãos, é ser guiado pelo Espírito. Nós não sabemos para onde nós vamos, mas nós temos a certeza de que vamos para o caminho certo, se formos guiados pelo Espírito Santo, se formos instruídos pelo Espírito Santo no caminho do Pai, em todo o curso da nossa vida. O Espírito Santo, aleluia, como acontece essa direção, essa orientação do Espírito Santo em nossas vidas? O Espírito Santo, irmãos, ele guia basicamente por impulsos internos, isto é, através de desejos, motivações e inspirações dentro do espírito da pessoa. O Espírito comunica com o nosso espírito. Em todos os momentos da nossa vida, ele vai comunicar. Vai por aqui. Não vai por esse caminho. Não faça, não cometa tal ato. Não pense esses tipos de pensamentos. Aleluia! É assim, por impulsos internos. Então, ser guiado pelo Espírito é seguir fielmente o comando do Espírito, quando ele diz que sim, mas também quando ele diz que não. Existe uma passagem em Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo, ele diz claramente que ele foi impedido pelo Espírito de ir para a Ásia para pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo não permitiu que o apóstolo Paulo ele fosse para aquela região pregar a palavra de Deus. Mas nas regiões que o Espírito Santo guiou o apóstolo Paulo teve sucesso em seu ministério. A palavra do Senhor teve sucesso, ela floresceu. Por quê? Foi guiado pelo Espírito. Nós vemos em Atos capítulo 8, Filipe, totalmente guiado pelo Espírito de Deus, quando ele vai para o deserto, aleluia, sem saber, o vento assopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Filipe não sabia, mas naquele caminho passava ali um eunuco, aleluia, precisando ser tocado pela palavra de Deus, e Deus envia Filipe ali. Através do Espírito Santo de Deus, Filipe foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que nós possamos também, irmãos, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, sentir o impulso do Espírito Santo de Deus
dentro de nós e possamos seguir fielmente o comando do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aleluia! Porque esse comando, essa direção, ele nos leva a fazer a vontade de Deus e viver os propósitos de Deus em nossas vidas. Passamos aqui então para o segundo subtópico, que traz por título: o Espírito opera a mortificação da carne. Romanos 8, no verso 13, a parte B, diz assim: se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. E esse termo, mortificardes as obras da carne, aleluia, ele quer dizer literalmente, significa fazer morrer, sufocar algo até que perca toda a sua força. Então o Espírito Santo de Deus, ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne. Porém, o papel do crente não é ser passivo, de jeito nenhum, irmãos. O Espírito Santo faz a obra. Não, nós temos também a nossa parte. Qual é? O Espírito, ele capacita, mas como crentes nós devemos sempre nos decidir. A decisão final cabe a nós, a não ceder aos desejos pecaminosos, e sim tomar posse da capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus para agradar a Deus. Gálatas 5, no verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito significa despir-se do velho homem, crucificar a carne e nos santificar diariamente. Ao contrário da lei do Antigo Testamento, aleluia, a ação do Espírito Santo não apenas aponta e mostra o erro, mas a ação do Espírito Santo transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Partimos para o terceiro subtópico, irmãos. O Espírito age conforme o plano do Pai. O plano de redenção, então, ela é um plano, irmãos, é uma obra trinitária. Como Deus Pai enviou o seu próprio Filho, unigênito, Deus Espírito Santo nos transforma em filhos legítimos e nos dá a certeza disso, a certeza da salvação. E Deus Filho dá a sua vida em sacrifício para o resgate dos pecadores. Então, desse modo, o Pai é o autor do plano da salvação. O Filho é o executor da redenção. E o Espírito Santo, ele é o aplicador da adoção de filhos. Essa verdade, ela revela a perfeita e plena harmonia que existe dentro da Trindade. Partindo aqui para o terceiro tópico, irmãos, traz por título: a Trindade nos conduz à herança eterna, herdeiros de Deus por adoção. Então, a doutrina da herança, ela é inseparável da doutrina da adoção. Como já comentamos, se nós somos filhos, somos logo herdeiros. De quem? Herdeiros de Deus. Mesmo sendo adotados, temos direito legal, jurídico e pleno de receber a herança de Deus. Aleluia! Essa herança não é por mérito, já que fomos adotados, mas essa herança, ela é recebida pela graça de Deus. Essa também é uma obra trinitária. O Pai planeja e garante a herança. Efésios 1, verso 11. O Filho conquista essa herança para nós na cruz.
O Espírito, dentro de nós, ele é a marca, o penhor, ou seja, ele é a garantia dessa herança. Efésios 1, verso 13 e 14, que nós já lemos. Então, essa herança, ela inclui as bênçãos já recebidas, entre elas a salvação e a justificação, como nós já falamos, e também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação do nosso corpo mortal. Aleluia! Segundo subtópico, Cordeiros de Cristo por filiação. Isso significa, irmãos, que compartilhamos com Cristo a mesma herança. Cristo, o Filho primogênito, ele reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Um grande exemplo disso se encontra em Filipenses capítulo 2, verso 9, 10 e 11. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso não significa que podemos desfrutar e compartilhar da glória que Jesus ele tem, que este nome tem, aleluia, que ele recebeu. Mas nós, aleluia, temos o direito legal e jurídico de utilizar este nome e o poder que há no nome santo de Jesus. Aleluia. Também podemos dizer, irmãos, que esta herança não é posse materiais, mas ela é gloriosa, incorruptível e incontaminável. Essa herança também inclui participar, irmãos, dos sofrimentos. Nosso chamado, então, não é apenas para ser salvo, mas para sermos moldados conforme o Filho. E isso inclui também as marcas da cruz. Aleluia. O terceiro subtópico, irmãos, o apóstolo Paulo ele nos descreve essa condição espiritual do homem antes da plena redenção, que diz assim: todo o tempo que o herdeiro é menino está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Essa metáfora, ela ilustra o período da antiga aliança, em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse dessa herança. Ele tem o controle do tempo oportuno e exato. Aleluia! Nosso Deus não falha, nosso Deus não tarda. Aleluia, de forma alguma. Né? Como diz o adágio popular, Deus tarda, mas não falha. Não, nosso Deus não falha, nosso Deus não tarda. Ele chega no momento certo, ele tem o controle do tempo em sua mão. Aleluia! Não só para o advento do Messias, mas também para a outorga das promessas e da herança eterna na vida do crente. Eclesiastes 3:1, existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um dos seus filhos em tempo oportuno. Atos capítulo 1, no verso 7. No verso 6, os discípulos fizeram uma pergunta para o Senhor: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E no verso 7, Jesus lhes responde: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aleluia! E a conclusão da lição, irmãos, ela diz assim: o Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo.
O Espírito Santo nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo. O Espírito Santo habita em nós, nos orienta e nos santifica. A igreja deve viver sob essa consciência. Pertencemos ao Pai, somos guiados pelo Espírito, glorificando o Filho de Deus. Aleluia! Que lição maravilhosa, irmãos. Assim nós finalizamos esta lição, falando sobre o Pai e o Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a todos e que o Espírito Santo continue guiando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Que lição maravilhosa. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu, de nós nos reunirmos aqui essa manhã, aprendermos um pouco da sua palavra e com certeza crescermos na fé. Esse é o objetivo da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de nós orarmos, fazermos o encerramento da nossa aula de hoje, eu quero convidá-los, meus irmãos, minhas irmãs, para que nós que somos amantes da Escola Bíblica Dominical, contribuamos com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das nossas contas, a nossa chave Pix, que é uma grande facilidade hoje, e aí os irmãos podem encaminhar seus dízimos, suas ofertas, abençoando a obra de Deus, a obra missionária, e também, nós temos a certeza bíblica disso, receber de Deus bênçãos especiais. O Senhor ama os que dão com alegria e os recompensa na mesma proporção. Deus é um Deus justo, meus irmãos, e ofertarmos, contribuirmos, atrai muitas bênçãos para a nossa vida. Também, meus irmãos, eu quero convidar, se por um acaso há entre algum dos nossos telespectadores, dos nossos irmãos e irmãs que estudam conosco essa nossa lição e que ainda não nos visitou, não conhece uma das nossas igrejas, a nos fazer essa visita. Nós temos cultos aqui no nosso templo sede, na Vila Guarani, toda terça-feira, toda quinta-feira e todo domingo também, a partir das 19 horas, e nas nossas congregações, nos bairros da nossa cidade e das cidades circunvizinhas. Nós temos cultos semanais ao longo da semana e também no domingo um grande culto da família a partir das 19 horas. Deus tem abençoado e eu tenho certeza que você vai vir, vai cultuar, sentir a presença de Deus e ir embora para a sua casa muito melhor do que você entrou. Lembrando também que nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical presencial em todas as nossas igrejas no domingo pela manhã a partir das 8h30. Então você que tem o desejo e que ama aprender a Palavra de Deus, este é o trabalho certo para você e para a sua família. Nós temos classes desde o departamento infantil até mesmo os idosos. Então você pode, dentro das faixas etárias, vir para a Escola Bíblica Dominical, trazer seus filhos, netos, sobrinhos, jovens, adolescentes e com certeza haverá um ensino sistemático da Palavra de Deus para a faixa etária da sua família e você vai ser abençoado com esse ensino tão rico. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoá-los. É sempre um prazer tê-los conosco aqui na Escola Bíblica Dominical. E agora, feche os seus olhos, nós vamos orar em gratidão a Deus e encerrar essa nossa escola de hoje. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por sua presença, obrigado, Senhor, pela porção de sabedoria que nos deu para compreendermos este ensino e guardarmos a tua palavra. Continua abençoando a mim, a todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical Online e a todos os irmãos e irmãs que acompanham, que estudam, que frequentam este ambiente virtual para aprender a sua palavra. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que vocês tenham um domingo abençoado por Deus. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.